budistas que não têm noção do que é o plano espiritual. Então, é uma imagem para nós. E eu tirei essa imagem de um livro que nós temos, que o nome desse livro desculpa, não está passando, que é este do Orson Peter Carrara, é a imagem de capa que ele coloca nesse livro, que é interessante as coisas que ele traz para a gente. E o subtítulo do livro é Quem são os espíritos, né? O que fazem, onde estão, por que nos procuram. Então, é um livro interessante dele, de uma edição mais antiga, mas que achei interessante essa foto. É verdade. Quais são os assuntos interessantes para a gente olhar? O que a gente faz quando passa para o lado de lá? O que os espíritos fazem depois do plano de extinguirem o corpo físico aqui no plano material e passarem para o mundo espiritual? Então, tem alguns assuntos interessantes que a gente pode ver. E olha aí a quantidade de assunto que a gente pode falar sobre isso, por isso que eu estava brincando com o Celso, que é um seminário, porque se a gente for olhar isso tudo, é um seminário. Entra espírito, entra viver e morrer, várias partes da ciência, principalmente psicologia, medicina, e aí nos doentes terminais, a gente tem uma médica paulista, acho que é Maria Cláudia Cavalcante, não tenho certeza, que é uma médica que fez medicina intensiva de CTI e UTI e acabou acompanhando, que foi o que mais chamou a atenção dela, as pessoas no final daquela encarnação, e ela começou a estudar essas pessoas, a fazer formação nisso, e tem vários livros aí interessantes para a gente ver sobre o que é o falecimento, o que morrer, e, e também o budismo, engraçado isso, né? Como eu estava pesquisando livros sobre viver e morrer, aparecem vários livros de budistas falando sobre viver e morrer, e eu vou até citar um aí, pelo menos. E aí também para a gente é interessante a gente ver o que é morrer, o que é desencarnar, se é a mesma coisa. A gente vai ver algumas coisas sobre a ótica das várias religiões, o que é o mundo espiritual para elas. A gente vai procurar alguns conceitos superficiais da evolução humana e do espírito. E aí, para onde vai o espírito? O que faz o espírito? E quais são as ferramentas que a gente pode utilizar sobre isso? E é lógico que isso aí tem um etc., né? Eu coloquei o que a gente pode colocar agora, falar agora alguma coisinha sobre esses 45 minutos. Antes disso, vamos ver uns aspectos de filosofia, com o foco no mundo espiritual. Olha que o Buda fala. Interessante essa fala do Buda, né? Das palavras dele. Ele viveu lá perto do século IV, século V, depois de Cristo, né? Aliás, antes de Cristo, 4, 5 depois de Cristo foi Maomé. E aí ele coloca isso aí, ó, para as pessoas que utilizavam os ensinamentos dele,
que eles não se limitassem a aceitar a palavra dele como regra absoluta. Olha que interessante. Ele falava que aquilo foi a caminhada dele, foi como ele fez, e para as pessoas não se limitarem àquelas palavras que ele transcreveu para que deixasse registrada essa parte da iluminação dele. E aí ele tem outra frase que, olha aí o que ele fala. Examinem os meus ensinamentos, as minhas palavras, o que eu estou deixando para vocês como um registro, como um ourives examina o ouro que ele está trabalhando. É lógico que se ele descobre que o ouro não é tão puro, ele de repente não vai utilizar. É lógico que se ele considera o discípulo do Buda que os ensinamentos não estão dentro do código da razão deles, é lógico que ele tem que buscar entender aquele mecanismo e estudar. Tá interessante essas palavras do Buda nos ensinamentos que ele trouxe. Uma outra coisa é esse teólogo católico francês. Ele foi expulso da França, passou um tempo na Índia, China e acho que faleceu nos Estados Unidos. E ele tem essa palavra aí que eu gosto muito dessa frase, aliás. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Onde está a vida real? O que é o mais importante? É lógico que é a vida espiritual. Então, Teilhard de Chardin traz esse ensinamento para a gente. E lá no Palácio de Delfos tinha 3 frases. No Palácio de Delfos como um todo, desculpa, eu falei lá no Palácio, mas no Palácio como um todo tinha 147 citações. Só que no portal do Palácio de Delfos tínhamos 3 frases que a gente quase não utiliza, a gente só fala essa primeira, que é a que ficou mais registrada, e até como ensinamento de Sócrates, e porque ela já até tinha em cima do palácio, mas ficou como sendo de Sócrates. Tá? A primeira é conhece-te a ti mesmo, que a gente cita bastante. A segunda é nada em excesso. E a terceira é uma frase interessante. Algumas traduções falam dessa frase usando a seguinte citação: não seja comprometido. E esse comprometido eu entendo como a pessoa tendo algum vínculo de obrigação para com outras pessoas. Comprometido no sentido de estar devendo um favor para aquela pessoa. E aí eu achei essa tradução que é mais interessante. Não seja comprometido, mas uma promessa traz problemas. Olha que interessante essa frase que a gente quase não utiliza e que estava lá no portal do Palácio de Delfos. Viver e morrer. Já falei para vocês que tem vários livros falando sobre isso, e eu encontrei no budismo vários livros. Budismo não tem Deus. Budismo você faz o seu caminho. Não tem a divindade para te, dentro do catolicismo, do cristianismo, para te salvar. Não cuida de você a divindade porque eles não têm. Quem chega na iluminação
tem todo esse crescimento espiritual dentro dele, sem precisar de alguém para ajudar. Nós temos Deus como Criador. O budismo não tem. Então, viver e morrer. Como eu falei de vocês, que eu ia citar um livro de uma budista, que o nome do livro é esse: Como Vivemos é Como Morremos. A visão dessa escritora, Pema Chodron, nesse livro que ela traz para a gente. Pema, algumas informações desse livro. Pema explora a impermanência da vida e a inevitabilidade da morte, encorajando a aceitação e a transformação dessas experiências em oportunidades de crescimento espiritual. Aceitação dessa maior verdade que existe para todo ser vivo, humano, vegetal, animal, é que temos como processo inevitável o falecimento, a morte do corpo físico. E eles utilizam isso como uma forma, uma oportunidade de crescimento espiritual. Os budistas. E aí a autora apresenta o conceito de bardos. Bardo é o tempo que eu fico lá no plano espiritual, aguardando uma nova vida, que são os estados de transição que permeiam a vida, e oferece ferramentas práticas para lidar com as emoções desafiadoras que surgem nesses momentos, como medo e incerteza. Vamos ver essas ferramentas, o que o espírito pode usar nessas ferramentas no mundo espiritual. Então, através da compaixão, são os elementos que ela coloca no livro, da paciência, aceitação, e aí a gente pode colocar várias coisas, resignação, tolerância, várias outras coisas. Podemos transformar essas emoções em um caminho de despertar e amor. O livro nos convida a viver plenamente no presente, cultivando a gratidão e a atenção plena e abraçar a impermanência como uma oportunidade para a transformação, a nossa transformação. Caminhando, ao nos prepararmos para a morte, aprendemos a viver de forma plena e significativa, encontrando alegria e paz em cada momento. O chamamento dela, ela é tibetana e é o Zen budismo, que é que ela se radica maior, mas em termos de orientação filosófica, mas ela é budista. É interessante. Morrer e desencarnar. Tem diferença para a gente? Morrer e desencarnar? Faz alguma diferença eu falar eu morri ou eu desencarnei? Vamos ver conceitos. Morrer refere-se à paragem biológica, a finitude biológica e a desintegração do corpo físico, enquanto desencarnar é um termo espírita que descreve o processo no qual o espírito se liberta do corpo físico e transita para o mundo espiritual, não sendo o fim da vida, mas uma continuidade da jornada do espírito. Morrer é para o corpo. Desencarnar é para a alma. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Não necessariamente. Esse médico, Fábio Nasri, ele é da Associação de Médicos Espíritas, a AME Brasil, e ele tem uns artigos interessantes que ele fala desse momento. E aí eu trouxe as informações dele. Do ponto de vista físico, morrer é muito fácil. Interessante isso, né? O difícil é desencarnar.
Porque desencarnar pressupõe que você abdica de todos os laços que retenham aqui, principalmente aqueles laços que vinculam aos sentimentos, à matéria, de tudo que te uniu ao teu corpo. Você abdica do amor, de algo de estimação, do amor daqueles em que a gente tem nas nossas proximidades de convivência, de algo de estimação, aquela casa, aquele lugar que eu gosto, que você tem, dos seus brilhos, dos seus familiares. E esse processo de desencarne é mais difícil. Esse é o grande desafio, a gente conseguir desprender da alma os laços que nos prendem ao plano material, explica o Fábio. Do ponto de vista físico, morrer é muito fácil. Desencarnar é mais difícil. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês, ambos da mesa mediúnica. Em um momento, e eu acho que isso tem mais de 15 anos, a gente recebeu na casa um faraó com todos os seus séquitos, e eu fiz o esclarecimento, mas num certo momento, no começo, ele perguntou para mim quem era eu para estar falando com ele daquele jeito. Que ele era um faraó, ele exigia que se fosse tratado como um faraó, com todo o seu séquito, todas as responsabilidades que ele tinha. E a gente conseguiu conversar com ele não sabia qual era o país que ele estava, e não tinha consciência do processo de desencarne, embora eles já acreditassem que tinha um mundo espiritual, mas ele estava vivendo ainda como ele vivia na parte física. Há uns 10 anos atrás, eu fui no México e visitei um cenote, onde tinha acontecido os sacrifícios dos maias, onde aquelas jovens tomavam o chá lá de uma planta, que eu não sei o nome agora, e que elas ficavam desnorteadas e eram jogadas dentro do poço e faleciam, era o sacrifício. A gente sabe que os maias interromperam a civilização deles por volta do ano 1000. E a gente está falando de um acontecimento de 2010, que ela tinha sido sacrificada. Ela achava que não tinha tomado a quantidade certa do chá, que é interessante, né? Ela tentando justificar isso, e que a gente conversou com ela, não em termos espirituais, porque ela não tinha noção de espírito, mas que acolhemos ela na casa. Então, para mostrar para vocês esses exemplos, morreram 4.000 anos atrás, Faraó, e achava-se vivo ainda. E estava em espírito, mas não no mundo material. E ela também achava que não tinha falecido no mundo espiritual, no mundo material, e já tinha passado mais de 1 milênio e ela ainda estava envolvida no processo do desencarne dela, que ela não tinha feito ainda. Ela tinha morrido, mas não tinha desencarnado. E aí, o mundo espiritual, sob a ótica de outras religiões. É lógico que os comentários são superficiais. Não vou falar de todas as opiniões e as verdades, entre aspas, de todas elas, mas só o que a gente interpreta nesse sentido que a gente está falando. Para o catolicismo, como é que o catolicismo enxerga o mundo espiritual? Então, o destino vai ser o céu, o inferno, o purgatório. O purgatório apareceu
depois, antes era só céu e inferno, depois, para resolver as questões da morte das crianças e daquelas pessoas que não tinham feito mal nem bem, como é que eles arrumaram? Que ficavam no purgatório aguardando o julgamento. Então, a ida do espírito, da alma, para um desses lugares dependia de como ela tinha sido na vida. Se ela foi uma boa pessoa, se ela fez obras, se ela aceitava Jesus, se ela estava dentro da igreja fazendo todos os rituais, ela ia para o céu. Se ela não fizesse isso, ia para o inferno. E aqueles que não sabiam se tinham feito ou não, purgatório. E que não há retorno, tem encarnação, mas não tem reencarnação. Isso é o catolicismo. Judaísmo. Eles acreditam na sobrevivência da alma, mesmo na época de Jesus, eles acreditavam. Não têm bem definidos os aspectos da vida espiritual, não entendiam direito esses aspectos, e tinha algumas diferenças entre eles. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na sobrevivência da alma. Saduceus eram os mais ricos. Olha que interessante isso, né? Era o que tinha mais dinheiro, os saduceus. E era eles que não acreditavam na sobrevivência da alma. Evangelismo, e aqui é o evangelismo como um todo. A gente vai fazer algumas diferençazinhas nas linhagens deles, mas é como um todo que a gente está falando. A alma inicia uma grande viagem após o falecimento e a ressurreição acontecerá quando Jesus retornar à Terra, e esse fenômeno, esse acontecimento, se chama ressurreição dos justos. Para os que não foram condenados, terão uma nova ressurreição. Para quem foi condenado, não teve Jesus no coração, e essa é a condenação, o destino é o lago do enxofre quente, e que é representado aí o inferno. Dentro dos evangélicos, os batistas, eles têm umas coisas interessantes de diferença. Tem dois tipos de morte, a física e a espiritual. A morte física, que é a separação da alma e do corpo físico, e na morte espiritual, aqueles que não tiveram Jesus no coração serão enviados para o inferno. Então, a morte física, aqueles que foram bons vão para o céu, serão os justos, né? Mas aqueles que não foram serão enviados para o inferno. Os adventistas são evangélicos também. Os mortos dormem até o dia da ressurreição final. Quem faz tudo certo vai para o paraíso na ressurreição final, no julgamento. Os outros que não fizeram vão para o inferno. O hinduísmo creem que a pessoa não é o corpo físico, mas a alma, então eles já acreditam na alma, podem ficar um período no céu de acordo com a vida, se ela foi boa ou má, e depois podem reencarnar. Então, isso é o hinduísmo. Algumas coisas que a gente vai falar depois. No hinduísmo, você pode reencarnar, retrogradar até para animal, que no budismo também tem. Após a morte, no budismo, após a morte, os espíritos retornam ao mundo corporal em outros corpos, e aí até de animal. Você pode, palingenesia, você voltar até em corpo de animal. Sobe ou desce na escala da vida conforme a conduta que tenham tido. Se foi boa, vão subir na escala da vida. Se foi ruim, vai descer na escala da vida, vai ser humano, na boa, ou um animal, se foi ruim, até que se liberte do karma que ele tem, que são as dívidas com a justiça das várias vidas que eles tiveram. Lá no islamismo, e aí é quarto, quinto século da era cristã, Alá trará de novo à vida aqueles que morreram no último dia, os justos.
Aí serão julgados e uma nova vida terá início após o julgamento no céu para os que foram bons ou para o inferno, e isso é visto como juízo final. E aí o Espiritismo? O que é que a gente tem dentro do Espiritismo? Para onde vamos? O que é que a gente acredita? E aí a gente acredita que vai depender de algumas variantes, né? O desligamento do corpo físico. Emmanuel e André Luiz falam que esse desligamento é célula a célula, e aí átomo a átomo. Olha o desligamento do corpo físico, como é falado para eles. O que a gente sabe, medicamente falando, é que tem tecidos que têm tempos diferentes para a necrose celular. O neurônio, por exemplo, começa a necrose em 5 minutos na falta de oxigênio. O osso leva 8, 10 horas para a necrose na célula óssea, para ela ser efetivada. Então, a gente tem tempos diferentes desse desligamento do corpo físico e a gente sabe que ele começa pelos pés e termina pela parte posterior do pescoço. Então, parece que é uma imagem que a gente vai dar, mas isso aí não teria uma imagem, mas é só por causa do físico, que sai pela parte posterior do pescoço. O nível de evolução. Então, para onde a gente vai depende do nível de evolução daquele espírito. A gente sabe que os mais elevados, eles têm um choque menor no processo de desencarne, e os que são mais ligados ao corpo físico, à matéria, ao mundo material, esse desligamento ele é mais traumático, mais demorado e em níveis diferentes de consciência. A gente sabe que o nível de evolução nosso é correspondente ao nosso nível de consciência moral. O que vai fazer diferença é a nossa consciência moral. Não é eu saber dos 400, ter decorado os 420 livros do Chico. Isso não vai fazer muita diferença eu ter decorado todos esses livros. Ajuda? Pode ajudar. Mas se eu tiver só o interesse de decorar e não mudar a minha consciência moral, eu só conheço os livros, mas não usei nenhum ensinamento para melhorar a minha consciência espiritual, moral. E aí o meu nível de evolução vai ser muito baixo. Eu vou estar muito mais ligado à matéria e quis mostrar para todo mundo que eu tinha lido todos os livros, mas que isso não fez diferença para a minha evolução. Então, uma pessoa que ajude os outros muito, qualquer que seja a religião dela, ou mesmo sem religião, ela vai ser ajudada, porque o nível de consciência moral dela é muito mais elevado. Outra coisa que é interessante a gente olhar para onde é que a gente vai é o merecimento. O que você fez para os outros? Você sabe que você vai receber na mesma medida que você tenha feito para os outros. Você vai ser julgado com as mesmas medidas que você julgou os outros. São as palavras de Jesus. Então, o merecimento vai ser uma coisa que vai ser levada em consideração. Quanto você anulou de você mesmo para dar para os outros? Tem uma historiazinha de uma freira, eu acho que é Irmão X contando que ele foi convidado para uma tomada de consciência de uma pessoa que tinha vivido na Terra em função de ajudar os outros. Ele, como era um repórter, ele foi porque o objetivo dele era transcrever o que ia acontecer lá. E aí chegou lá, era uma freira velhinha, de cabelo branquinho,
que estava sendo recebida e tinha sido convidadas várias pessoas para a homenagem que ela ia receber. Aí, lá no meio da homenagem, chega uma pessoa e vai falar do currículo dela, que ela gastou um terço da vida de 70 anos para cuidar do corpo, dormir. Que ela gastou tantas horas da vida para conhecimento, aprendizado, que ela gastou mais da metade da vida trabalhando para os outros. E aí, nesse processo, ela começa a remoçar o corpo físico, o corpo dela espiritual, que estava de uma velhinha, começa a sofrer uma transformação. Todo o tempo que ela utilizou para os outros foi dado na aparência, lógico, isso é na aparência, que o irmão X estava vendo, foi dado para ela e ela remoçou todos os anos que ela tinha trabalhado para os outros, e aí eu estou falando de merecimento. Todo o tempo que ela merecia, que ela empregou para a ajuda dos outros, ela recebeu de volta. Período de perturbação, é lógico, está ligada ao nível de consciência, o nível de evolução da pessoa. Então, período de consciência, de perturbação, desculpe, está ligado ao nível de evolução da pessoa. Tem uma historiazinha na Sheila, que ela estava na guerra e uma bomba explode debaixo dela. O corpo é estraçalhado. Ela estava fazendo um movimento de virar a cabeça, então ela não viu a explosão. Quando ela vira a cabeça, a explosão ocorre, acaba com o corpo físico dela. Ela vê na frente dela, eu acho que é o Bezerra de Menezes, falando para ela, irmã, o trabalho agora é em outro nível. E ela continua no campo de batalha, atendendo agora os espíritos, e aí sem nenhum nível de perturbação, que é interessante, né? Bezerra de Menezes, o mesmo que eu acho que estava na frente dela, a gente sabe que ele teve que ser ajudado. Ele foi levado para uma colônia, e aí Celina, que é a pessoa representante de Maria para as Américas, eu acho que mais para a América do Sul, estava no quarto dele quando ele acorda. E aí ela chama ele para a sacada para ele receber os agradecimentos dos amigos dele. E aí ele sai na sacada, e aí o relato desse artigo é centenas e centenas e centenas. Então, se a gente olhar isso, no mínimo mais de 300 pessoas recebendo o Bezerra de Menezes do lado de lá. E aí ele olha, parece que ele estava num nível mais elevado, ele olha as pessoas e vira para Celina e diz, eu não conheço ninguém, não conheço nenhum desses. Você disse que eram meus amigos. E aí ele fala, esses são os seus verdadeiros amigos, aqueles a quem você ajudou sem nenhuma intenção. Não conhecia, não era comprometido. A terceira frase lá do Palácio de Delfos, você não tinha que devolver nada a eles, então são esses os seus amigos que estão te recebendo. Então, período de perturbação, ele passa mal por causa de uma doença na fase terminal e ele é acolhido. Então, cada espírito vai ter um momento de diferença. Se a gente olhar o falecimento de Lívia, quando o leão vai para cima dela no circo romano, ela não sente nada, ela é retirada antes do leão atingi-la. Então, cada pessoa
vai ter nesse momento desse período de perturbação, conforme ele tenha vivido a vida material ou a vida espiritual. Também uma coisa importante para onde vai é o sentimento que a gente tenha no momento do desencarne. Se são sentimentos de revolta, ódio, vingança, desequilibram a gente nesse momento. E aí a gente vai ficar muito perto do corpo físico, se for uma pessoa que atingiu a outra, numa discussão, numa briga. Então, esses sentimentos são importantes. Tem um relato do assassinato do Gandhi, que eu acho que isso é uma interpretação do mundo espiritual, porque não sei se ele tinha condições de fazer isso no momento em que ele é atirado. Ele agradece e diz que perdoa o atirador. Então, assim, o sentimento que a gente tem nesse momento, o nosso equilíbrio emocional, faz muita diferença nesse período que a gente tem de perturbação ao mundo espiritual. E aí, uma outra coisa que faz muita diferença é onde a minha mente está focada. Voltando lá para a mesa mediúnica, já atendi pessoas que estavam com mapas de Minas, lá de Minas Gerais, quando tinha lá a corrida do ouro, que ele tinha descoberto prata, ouro, e que ele estava com todos os mapas segurando na mão. A gente está falando do século XVII, século XVIII, e a pessoa ainda vinculada aonde ele estava com o foco da mente dele. Então, se a gente está muito direcionado a um foco, uma ideia fixa, um medo de ser descoberto ou alguma coisa, isso vai fazer diferença para onde a gente vai. Demora um tempo, se eu tiver alguns conhecimentos para poder alterar isso aí. Então, isso são algumas coisas que faz muita diferença, mas tem outras, que aí é o etc. para todos nós. Vamos ver o que o Espiritismo fala? Olha que interessante essa parte da resposta que ele tem lá no item 140 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Arcanjo é um anjo enviado com alguma mensagem. Então, se ele é enviado, ele tem conhecimentos. Então, do átomo primitivo até quando você tiver o conhecimento pleno, que também começou por ser átomo. Processo evolutivo. A gente sabe que nós começamos lá na mônada primitiva, na centelha de vontade do Criador, que colocou para nós e que ele nos criou simples e ignorantes, aí já num período de tempo muito maior, Emmanuel fala que do átomo primitivo, lá do princípio inteligente, quando é criado, até a primeira encarnação hominal, são 15 milhões de séculos. 1,5 bilhão de anos. É o tempo em que a gente atinge a primeira encarnação humana. Então, o Espiritismo fala para a gente desse processo evolutivo, em suma, da evolução da nossa consciência. Lá no arcanjo já é consciência plena. No átomo primitivo, ela está em germe e vai desenvolver, levando todo esse processo para chegar até a encarnação humana. Haverá no universo lugares
circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Kardec faz essa pergunta aos espíritos codificadores e tem essa resposta. Puxão de orelha, né? A primeira parte. Já respondemos essa pergunta para você. O que você está querendo saber mais? E aí eles complementam. É lógico que a interpretação e esse tom de voz sou eu, tá? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição, de evolução dos espíritos. Cada um tira de si mesmo, eu sou o arquiteto do que eu construí, eu sou aquele que é o responsável por tudo que tem dentro de mim. Então, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, os espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Eu sou o arquiteto do meu céu ou do meu inferno. Eu sou quem faço o céu, nível de consciência bom, ou o inferno, nível de consciência com sofrimento. Isso é o item 112 do Livro dos Espíritos. Lá no que é Espiritismo, que tem assim um jeitinho diferente de falar, é o conceito, mas é uma explicação para quem não é espírita, eu aproveitei 3 itens para a gente falar. Em relação a que o Espiritismo pensa e colhe como informação para o mundo espiritual. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a abandona, como faz uma borboleta com uma crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. Então, corpo físico, perispírito e a alma, o espírito, quando desencarna é o espírito, quando está no corpo ainda é a alma. É a trindade que o ser humano representa. Então, o perispírito separa do corpo físico e aí vai depender do processo evolutivo. O item 13 fala da morte. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer, quando aqueles que estão em sofrimento é alguma doença. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais do que seu corpo etéreo, perispírito, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com rapidez do pensamento. A arma do espírito é o pensamento. Tudo vai ser através do pensamento. E aí, ir a outros mundos ou não, depende do processo evolutivo dele. O item 18 agora. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Paulo dizia que a gente tem uma nuvem de testemunhas em volta de nós, e aí Kardec fala dessa maneira. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico. Os espíritos, nas primeiras evoluções humanas, eles têm participação em fenômenos físicos. Constituem, pois, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. Isso é do que é o Espiritismo. E aí há um resumo que a gente pode trazer. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, rumo à perfeição. A perfeição está entre aspas, porque é uma coisa relativa para a gente. Perfeito mesmo, só Deus. Fomos criados por um Deus, nós somos criacionistas, os espíritas, e evolucionistas, porque vamos evoluir, por um Deus justo e bom. Isso é, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta. Projeto pedagógico de Deus,
Os recursos que ele utiliza para o projeto reencarnatório é a encarnação e a reencarnação. Isso é o item 132. O guia divino, nesse grande projeto, é a consciência, é a 621, e isso é consciência, é o nosso aprendizado moral. Na figurinha aí do lado eu tenho as companhias que eu escolho. Eu escolho as companhias que andam perto de mim. Logo, não devemos supor que o caminho do aprendizado é de débitos e créditos, ou de pagamentos, de dívidas ou de culpa. O caminho na direção de Deus é do amor, do aprendizado, como exemplifica o Código Penal da Vida Futura, que é um outro item da codificação espírita. E aí, falando no mundo espiritual, no mundo material, morremos conforme vivemos. Outro livro da Lavra Tibetana, tem um livro com esse nome. O que fazemos no mundo espiritual? Não existe beatitude. Não existe nada que a gente possa pensar que não seja trabalho. Jesus resumiu isso do que a gente faz lá com essa frase aí: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu também trabalho. Isso é João, palavras de Jesus, João, no capítulo 5, versículo 17. Trabalho incessante. Todos aqueles que pensam que a gente não vai ter trabalho de lá, vai ter uma surpresa. Porque é incessante o trabalho no mundo espiritual. O que é que a gente vai fazer? Vai depender da nossa evolução. Vai depender do que a gente tenha preparado para o mundo de lá. Vai depender das minhas aspirações, daquilo que eu tenho como crença, daquilo que eu tenho trabalhado dentro de mim e me colocado à disposição. A gente está falando à disposição que pode ser nas horas do mundo físico, durante o dia, durante o trabalho, ou quando a gente estiver dormindo, também a gente pode trabalhar. Como é que a gente faz esses trabalhos no mundo espiritual? Como a gente faz? Quais as ferramentas que o espírito usa no trabalho? Como fazemos esse trabalho no mundo espiritual? O trabalho é realizado sempre pelo pensamento. Então, o trabalho que o espírito utiliza é pelo pensamento. É a força que ele tem para fazer tudo no mundo espiritual, ele vai fazer através do pensamento. Qual é a outra ferramenta? Vontade. Então, vontade é tudo que ele quer realizar. E a terceira ferramenta qual é? A força que ele emprega nessa vontade para realizar aquilo que ele pensou. Ele pensou, teve uma vontade de fazer e dinamizou todos os recursos do pensamento dele e do conhecimento dele, que é a força de vontade, para realizar esse trabalho. Tudo é pelo pensamento, pela vontade e pela força de vontade que eu emprego para realizar esse meu trabalho. Não há outro caminho. As grandes alavancas do espírito são o pensamento e a vontade. Tudo que Madre Teresa fez, ela utilizou isso. Tudo que o Hitler fez, utilizou também as mesmas forças, as mesmas alavancas. E utilizou a força de vontade. A Madre Teresa e também utilizou a força de vontade, o Hitler, para atingir os seus objetivos. Então, só temos esses mecanismos, essas ferramentas para usar para o mundo espiritual.
E aí, trazendo fora da religião, uma frase do Henry Ford: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso que tão poucos se dediquem a ele. Pensar é o trabalho que a gente vai fazer no mundo espiritual. Acho que estamos caminhando para a conclusão. 3 minutinhos ainda, Celso. Vou para a conclusão. E a conclusão é essa. Tudo bem, Ricardo. É o nosso pastor. A gente acredita nos ensinamentos dele. A gente acredita nas palavras, nos registros que foram feitos dos ensinamentos dele e que estão nos evangelhos. E tem uma característica interessante que Joana de Ângeles fala, é que apenas 1/3 do que Jesus fez está registrado nos evangelhos. Não conhecemos 66% do que Jesus fez, não tem registro. Imaginem se a gente tivesse todo o conhecimento deles. Nós que somos esses carneiros aí, ó. Uns virados até de costa para ele, mas ele é o pastor e ele sinaliza o sol ali, é Deus, é a providência divina, ele sinaliza para nós que está cuidando do seu rebanho. Então, paz, muita paz a todos, bom trabalho com as suas consciências, com os seus propósitos, com as aberturas de pensamento e sentimento que a gente tem, que devemos procurar nas notícias ruins envolver aqueles que estavam envolvidos, para que eles possam se regenerar, porque com esses sentimentos de revolta, de dificuldades, de desespero, de ingratidão, se a gente passar para o plano espiritual, estaremos com eles nos nossos pensamentos no mundo espiritual. Que a gente possa, como Lívia, como vários outros, Chico também foi retirado do corpo antes do desencarne dele, do corpo físico, que a gente possa ter o mínimo possível de choque, não digo como Sheila, porque o merecimento é muito acima do que a gente sabe como medianos espíritos que somos, que a gente sabe que ainda temos que caminhar muito para ter uma organização espiritual tão elevada quanto a de Sheila no acontecimento da vida dela. Mas torcemos por todos que possam melhorar o nível de consciência cada vez mais, estudando os ensinamentos de Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus, ensinando os ensinamentos de Jesus. Paz, muita paz. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Ricardo.